E a gente começa a edição de hoje falando que o Ministério Público realizou audiência na manhã de hoje em busca de mais informações sobre o incêndio do supermercado Macro. O Corpo de Bombeiros já concluiu a perícia. Participaram da reunião a gerente de fiscalização do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Sergipe, o comandante do Corpo de Bombeiros e a promotora do Direito do Consumidor, Elza Missano. O Ministério Público do Estado aguarda a conclusão do relatório final dos bombeiros. Nesse procedimento administrativo, nós estamos apurando todos os problemas para saber se realmente houve algum processo de irregularidade. É assodado, nesse momento, informar antes do resultado final dessa perícia. Hoje nós, inclusive, ouvimos representantes do CREA, com relação às ARTs, que é justamente a manutenção preventiva que ela é necessária. Então, tudo isso será apurado nos autos do procedimento. O Corpo de Bombeiros começou o trabalho de perícia no local do incêndio neste final de semana. Não existe mais possibilidade de novos focos. É possível que ainda se veja alguma fumaça saindo, mas dos grãos que queimavam em profundidade, muito grão estocado, principalmente no depósito, que foi exatamente onde começou o incêndio. O relatório que vai apontar as causas do incêndio só deve ficar pronto em fevereiro, mas alguns pontos já estão claros para a perícia. As bombas d'água do estabelecimento não tiveram força suficiente para dar pressão aos hidrantes na hora de combater o incêndio. E ainda, o atestado de regularidade do Macro, emitido pelo Corpo de Bombeiros, estava vencido há 6 meses. O atestado de regularidade, o último emitido por nós para a Macro, foi em julho de 2015. Esse atestado tem validade de 1 ano, então desde julho do ano passado que eles estavam sem atestado de regularidade. A representante do CREA informou que não haviam irregularidades em relação ao plano de fuga do Macro. A priori, as RTs que nós localizamos foram aquelas que não têm regularidade, porque tem um profissional, Então aí é uma verificação já, o que foi que ocasionou aquele incêndio, que já não é da alçada do CREA. O CREA só irá entrar aí se, por um acaso, houve algum problema em relação à execução de tais serviços, que aí será chamado profissional, aí já é uma outra situação. O incêndio de grandes proporções atingiu o estabelecimento da rede atacadista em Aracaju no final da tarde da última terça-feira. As labaredas eram vistas de longe. Havia muita fumaça e moradores da região evacuaram a área. Quase uma semana depois, ainda é possível ver fumaça no local. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, não há riscos de novos focos de incêndio. Neste final de semana, a estrutura e os produtos destruídos pelo fogo começaram a ser retirados. Apesar da gravidade, ninguém se feriu. Amanhã, representantes do Macro devem participar de uma reunião na Promotoria do Consumidor no Ministério Público.